Muitas pessoas não percebem que o projeto 3D dos sonhos, ele tem um processo para se tornar realidade. Eu sou Sabrina Salles e esse é o quadro Visão de Arquiteta. Na arquitetura e no design, cada detalhe conta e aqui eu te conto tudo. Bom, o início do nosso processo é muito interessante porque o cliente às vezes chega aqui já com uma imagem pronta do Pinterest ou uma referência que ele gosta, mas quando a gente vai entender aquilo não é a realidade dele, não faz sentido para o dia a dia e a gente cria daí então toda uma nova história que eu acho que é muito importante para você não errar na sua casa, o conceito do projeto. Então você não pode perder nunca essa essência que é a primeira etapa, que é a construção do que você gosta, do que faz sentido, cores de madeira, tons claros, tons coloridos, referências que você se identifica, não necessariamente copiar exatamente uma foto que você gostou, porque aquilo vai ter que ser aplicado também com as funções daquele ambiente. Então, uma coisa é o conceito do projeto e a outra são as necessidades do cliente. A gente tem que unir essas duas coisas nessa primeira etapa para ter um projeto inteligente e ao mesmo tempo também que atenda à estética que o cliente busca e que ele gosta e se sente bem. E muitos clientes às vezes me perguntam, né? Mas eu não posso mudar o projeto? Eu não posso mudar o 3D? Lógico que o 3D é um sonho. Se você precisar alterar, às vezes, uma mobília ou algum detalhe de marcenaria para poder viabilizar o projeto, isso é feito conscientemente, né? Com o tamanho certo, com o mesmo estilo, a gente dá opções. Então a gente fala, o 3D sempre é o ideal, o sonho. E lógico que na execução você tem essa flexibilidade, mas não perdendo o conceito do projeto, que é aquilo que foi definido lá no início. Conceito finalizado, todas as ideias colocadas no papel, nós apresentamos para o cliente a imagem 3D dos sonhos. É aquela imagem maravilhosa, já tem a luz indireta, ambientação, o cliente já se vê lá dentro. Mas é muito importante entender que toda essa imagem, existe um processo para ela ser transformada numa realidade. E aí a gente entra sim com a parte de planejamento técnico, a parte toda de soluções, de como vai fazer aquilo ser viabilizado, com medidas, detalhamento executivo, a iluminação tem que casar com a marcenaria, o piso, que no projeto ele pode estar com uma luz diferente, é apresentado o material real ao vivo para o cliente, viabilização de custos para tudo isso. E aí depois dessa etapa de planejamento técnico, de projeto, eu falo que o cliente às vezes já quer a casa pronta quando a gente apresenta a imagem, mas não dá para executar nenhum projeto com imagem pronta de IA e muito menos de arquiteto. Tem que ter toda essa história de execução de medidas, conferência no local, pé direito, forro de gesso, é uma compatibilização enorme que a gente trabalha aqui no escritório com o ArchiCAD, um programa 3D que já compatibiliza tomadas, toda a parte também estrutural, a gente migra essa planta 3D para cá, mas ela é muito mais técnica. E às vezes o cliente até não participa muito desse processo, mas a gente dá instruções, que é onde a gente vai ter todos os orçamentos com os outros fornecedores. E aí, planejamento de planilha de obras, que eu já falei aqui também no canal como funciona, e vocês vão ter sim a realidade pronta, maravilhosa, aquele sonho transformado, e você pode ver aqui em vários projetos nossos, realmente a imagem é muito parecida com o final, o cliente se sente seguro dos investimentos que ele está fazendo, ele visualiza mesmo as ideias, isso é muito importante. Há muito tempo a gente não tinha esse recurso e é um recurso interessante para o cliente, interessante para o escritório, mas tomar cuidado porque existe todo esse processo para ele ficar realmente uma realidade de fato. Se você está gostando desse quadro novo, me mande uma mensagem, eu quero saber muita opinião de vocês e para transformar esse projeto dos sonhos em realidade, pode contar com a gente também.